Olá, sejam muito bem-vindas a mais um Confraria de Mulheres. Esse lugar, esse ambiente virtual, onde nós nos encontramos semanalmente para aprender com as mulheres da Bíblia. E hoje eu vou trazer para vocês uma mulher da Bíblia que você já deve conhecer muito bem. Você já deve ter ouvido falar muito sobre essa mulher extraordinária. A Bíblia não cita o seu nome, mas a Bíblia cita um fato extraordinário acerca dela. Estou falando da mulher com fluxo de sangue, e essa história está contada no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, e nós vamos ler a partir do verso 25. Se você tiver uma Bíblia aí, acompanha comigo, porque é muito importante. Às vezes a gente lendo um texto, mais do que ouvir o texto, às vezes Deus vai falando coisas com você assim, de uma maneira pontual, particular. Então é importante, quando vocês vierem para a Confraria de Mulheres, vocês também trazerem a Bíblia de vocês para a gente aprender e se inspirar nessas mulheres extraordinárias da Bíblia. Aprendendo o que se deve fazer e também aprendendo o que não se deve fazer. Vamos lá. Marcos capítulo 5, a partir do verso 25. O texto bíblico diz assim: E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: Vês a multidão aglomerada ao seu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Muito bem, a gente conhece essa história. Eu acredito que a maioria de vocês que estão aqui comigo no Confraria já ouviram falar dessa mulher que padecia dessa enfermidade. Mas eu queria que você pensasse o seguinte: às vezes a gente pensa que, quando a gente lê a história, que se tratava apenas de uma mulher enferma, uma mulher que estava atravessando uma dificuldade muito grande com a sua saúde física durante 12 anos. Mas é muito mais do que isso. Pensa bem o que o texto acabou de contar para a gente. Ela primeiro, o problema dela, o problema mais grave, a origem do seu problema era físico, né? Ela padecia de uma enfermidade que a fazia sangrar durante 12 anos. E é claro, gente, uma mulher com uma hemorragia séria dessa, por um tempo tão longo, ela fica incapaz de uma série de coisas, né? Ela pode ficar anêmica. Eu sei porque eu tive, durante uns anos na minha vida, um problema com hemorragia e eu fiquei absolutamente anêmica, por causa, né, da constante ou da abundante perda de sangue. Mas aqui fala que ela não estava apenas enferma no seu corpo, que a enfermidade no seu corpo também tinha trazido para ela uma enfermidade financeira, porque ela gastou tudo que ela tinha com os médicos e ninguém conseguia curá-la. Então, a necessidade dela, a debilidade na saúde, fez ela procurar todos os especialistas na área naquela época. Quem poderia ajudá-la, os médicos que poderiam ajudá-la. E, claro, o texto diz, no Evangelho de Lucas, eu acho que isso é mais bem descrito, dizendo que ela acabou com os bens dela por causa de tentar a cura e não conseguir. Então, perceba, ela tem um problema na sua saúde física, ela tem um problema nas suas finanças, causado pela ausência da saúde física, e ela também, gente, ela tem um problema relacional. Pensa comigo, pelas leis mosaicas, e tudo leva a crer que essa mulher era uma judia, as mulheres ficavam impossibilitadas da comunhão livre e da adoração
por causa do seu estado. Quando elas estavam nos dias do seu ciclo menstrual, elas ficavam impossibilitadas de ter o relacionamento como elas tinham normalmente. Elas eram consideradas cerimonialmente impuras. Então pensa comigo, ela tinha um problema financeiro, de saúde, ela tinha um problema financeiro e ela tinha um problema relacional. Essa mulher nesse estado, dificilmente ela conseguiu se casar. Ou, se ela era casada, era motivo de dar carta de divórcio. Uma vez que uma mulher tinha um problema com uma hemorragia, como ela poderia gerar filhos? A Bíblia não diz esses detalhes pra gente. Se ela era solteira, dificilmente ela conseguiu se casar por causa do problema na sua enfermidade física. E se ela era casada, aquilo era talvez um motivo dela ser desprezada, né? Então, pensa na situação dessa mulher. Ela tinha tudo para ficar em casa, trancada, chorando, não querendo ver ninguém. Por tantos problemas acumulados, imagina. E nós, mulheres, tantas vezes, nós passamos por situações difíceis e isso nos paralisa. Isso nos leva a caminho da depressão, isso nos leva a caminho de transtornos emocionais, isso nos leva, às vezes, ao isolamento. Quando você está vivendo uma crise muito grande, você quer se isolar, você não quer ver ninguém. E muitas vezes, nesse isolamento, nós só conseguimos ficar mais adoentadas. Nós só conseguimos acrescentar pesos à nossa caminhada. E essa mulher, ela tomou uma resolução. Ela falou, eu vou de encontro a Jesus. Porque se eu tocar, o texto diz que ela pensou. Gente, a qualidade do nosso pensamento define nossas atitudes e pode mudar o nosso destino. A Bíblia diz assim que como o homem pensa, como o homem imagina, assim ele é. Então, muito da nossa batalha espiritual, ela começa aqui, ó, na nossa mente. E Satanás vai sugerindo pra gente, você não é capaz, você não vai, você é uma falida, você é uma enferma há 12 anos, Deus se esqueceu de você, você fica quieta e morre. E às vezes, de acordo com a circunstância que a gente está passando, é exatamente isso que Satanás sussurra na nossa cabeça. Esse casamento não tem sucesso, esse casamento não deu certo, é um fracasso. Larga esse homem, a fila anda. Ou tá vendo? Você pede para Deus e Deus não te dá o que você pede. Deus está interessado em outras coisas. Larga esse Deus para lá. Olha seu filho, quanto tempo está nas drogas. Para de orar, já deu, já perdeu. Olha seu filho, a vida que ele está levando. Não, deixa para lá, para de orar. Já deu. E nós sucumbimos à mentira de Satanás, nós aceitamos a mentira como se ela fosse uma verdade. E por causa de um pensamento que chegou na nossa mente, uma sugestão de Satanás que foi soprada nos nossos ouvidos, nós ficamos paralisadas. Nós não tomamos uma resolução de ir até aquela pessoa que pode resolver o nosso problema ou trazer alívio à nossa situação. Gente, muitas vezes Deus não vai mudar a nossa circunstância. Deus não vai mudar aquilo que está ao nosso redor acontecendo, mas quando nós vamos até Jesus, nós seremos transformadas por Ele. A nossa visão pode ser modificada, a nossa perspectiva, a maneira de ver as coisas, a maneira de agir nas circunstâncias. Pode ser transformado se você tocar o Senhor. E como no caso da nossa amiga aqui, a história literal, ela tocou. Na cabeça dela é o seguinte, eu estou ouvindo falar desse Jesus. Esse Jesus que tem mudado pessoas. Esse Jesus que tem curado enfermos. Esse Jesus que tem ressuscitado mortos. Eu não preciso nem de falar com ele. Porque ele tem tanto poder que se eu tocar na roupa dele, se eu tocar na pontinha da roupa dele, isso vai ser suficiente para me transformar. Então veja bem, o que mudou a vida dessa mulher, sem dúvida nenhuma, foi o poder que ela extraiu de Jesus. Mas por que ela extraiu esse poder de Jesus? Porque ela creu. Ela acreditou que Jesus tinha todo o poder para curá-la. Essa mulher acreditou que ela não precisava nem de falar sequer com Jesus, porque o poder dele era tão grande, tão absoluto, tão pleno e tão verdadeiro, que se ela apenas tocasse nele, seria suficiente. Ela estava crendo, ela acreditava nisso. Se eu apenas tocar, poder vai sair dele, vai me curar, vai me restaurar. O que homem nenhum conseguiu fazer por mim, o que médico nenhum conseguiu fazer por mim, só o toque na roupa de Jesus vai me transformar. Um pensamento gerou uma atitude. E uma atitude
liberou o poder de Deus sobre essa mulher. Tanto é que no final do texto, Jesus fala com ela: vá em paz, filha, a sua fé te curou. Em algumas traduções te salvou, em algumas traduções te curou, a sua fé. Gente, e chegar até Jesus certamente não era um processo simples. Entenda que o texto está dizendo que ele estava sendo comprimido por uma multidão. Tanto é que quando ele fala assim, quem me tocou? Os discípulos falaram assim, como assim, mestre, quem me tocou? Todo mundo está te comprimindo. Então, as pessoas queriam Jesus, elas tinham necessidades, elas iam até Jesus. Tinha muita gente afluindo ao redor de Jesus e muita gente estava pondo a mão nele. Ou seja, a gente imagina claramente as pessoas pegando Jesus. Ô, Jesus, vão ali na minha casa. Ô, Senhor, vem cá, ora por mim. Ô, Senhor, a multidão estava comprimindo Jesus. Então imagina, uma mulher debilitada por uma enfermidade durante 12 anos. Ela toma uma decisão e ela vem atrás de Jesus. Mas ela teve que romper a multidão até chegar nele e até tocar na orla da sua veste. E poder foi liberado. Então entenda o processo. Ela pensou, ela creu e ela foi até Jesus e tocou na orla do seu manto. Muitas vezes nós ficamos intimidadas, paralisadas, reclamando, murmurando, culpando Deus pela nossa circunstância, mas nós não tomamos nenhuma atitude em relação à transformação da nossa mente, que vai gerar uma nova atitude e que vai gerar transformação na nossa história, na nossa realidade. A realidade daquela mulher foi totalmente transformada, porque ela deixou a fé tomar o controle. Ela permitiu que aquilo que ela acreditou movesse ela. Nós somos movidos por aquilo que acreditamos. E aí entra a minha pergunta. Em que você está acreditando? Onde você tem buscado soluções? Às vezes você vai buscar solução nos amigos, às vezes você vai buscar solução no governo, às vezes você vai buscar solução em ideologias humanas. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor é a porta. Jesus é a porta. Ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Gente, é no singular, não é um caminho, uma possibilidade. Eu sou. Do nome, quando Deus se apresenta, qual que é o seu nome, Deus? A Moisés ele fala, eu sou. Ele é. Então, abandone os pensamentos que têm paralisado você. Creia e deixe que aquilo que você crê, de fato, se transforme numa atitude. Não adianta a gente falar assim, eu acredito muito em Deus, eu acredito, nossa, eu creio em Deus demais, mas Deus, ele passa a ser só um coadjuvante. Você vai até Deus quando você está numa situação extrema. Você, às vezes, pede para Deus as coisas não acreditando que Ele está te ouvindo. Às vezes nós temos a fé mais na nossa maneira de falar do que na nossa maneira de agir. A fé, ela gera uma atitude de transformação. Ela gera um novo movimento na nossa vida e no nosso entendimento. Então vamos aprender com essa mulher. Ela estava falida. Ela estava doente há 12 anos. Ela estava vivendo certamente à margem daquela sociedade. Mas Deus transformou a sua história na saúde, no financeiro e certamente no social, porque a fonte da sua dor, a fonte da enfermidade, a fonte do problema financeiro, a fonte do afastamento das pessoas foi estancada, porque entrou o poder de Jesus na vida daquela mulher, mudando totalmente a sua realidade. Então deixe esse Jesus maravilhoso transformar também a sua realidade. Que a fé no Senhor gere uma nova atitude e que essa nova atitude extraia poder de Deus sobre a sua vida para trazer alívio, para trazer direção, para trazer estratégia, para trazer paz no meio do caos. Amém? Agora nós vamos para o nosso conselho profissional. Isso mesmo. Hoje quem vai trazer o conselho para a gente é o Diogo Gonçalves. E vamos ver a pergunta que a gente vai fazer para o Diogo. Diogo, tem pergunta para você, meu querido. Quais são os passos para abrir o seu próprio negócio? Tem gente valente querendo abrir o seu próprio negócio, gente de fé, gente com uma nova atitude, gente com uma nova perspectiva e quer saber quais são os passos, Diogo. Conta para gente. Oi, Helena.
A pergunta agora é: quais são os principais passos para abrir o seu próprio negócio? Eu elenquei os principais aqui. O primeiro, a pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado é identificar quem quer comprar o seu produto, quem deseja comprar o seu serviço. É identificar quais são as pessoas, o seu target, o seu público-alvo, quem tem interesse naquilo que você está disposto a oferecer. Quais são os seus concorrentes? O que os seus concorrentes têm de melhor ou pior que você? A gente chama de análise SWOT, né? Quais são as oportunidades, quais são as ameaças, quais são as minhas vantagens e as minhas desvantagens ao olhar para a minha concorrência. Então, identificar daquele serviço, aquele produto, o que você tem de melhor para oferecer. Um segundo passo, ou até quinto passo aqui, devido a esses que eu acabei de citar agora, é o orçamento. Muita gente começa na cara e na coragem e não tem dinheiro para começar, ou não sabe quanto que vai custar. A Bíblia nos ensina em Lucas sobre aquela pessoa que começa a construir uma casa e não tem dinheiro para terminar. Ele constrói ali o alicerce, a sustentação da casa, na hora que ele vê, o dinheiro acabou. Então, a Bíblia nos ensina a fazer o quê? A planejar, a fazer o orçamento da casa por completo e do seu negócio também. Muitas vezes o seu negócio é artesanal, é dentro de casa, ou você precisa de um espaço para alugar ou para comprar, ou você precisa de matéria-prima. Fato é que você vai precisar de algum dinheiro para começar qualquer negócio, ou a maioria dos negócios. Você vai precisar de dinheiro. Se você quiser ir para o Instagram, para a internet, para divulgar quem você é, uma boa iluminação, uma boa câmera no celular, você vai precisar. Então é importante identificar quanto de dinheiro você vai precisar. Primeiro, para montar o seu negócio, e segundo, porque a gente chama de capital de giro. Em inglês, a expressão é working capital. É o dinheiro que você precisa para trabalhar, para iniciar o seu trabalho, para manter a sua empresa durante algum tempo. Por exemplo, quanto de dinheiro que eu preciso para sobreviver, para comprar os insumos, a matéria-prima, para começar a divulgar os meus trabalhos por pelo menos 6 meses. Eu preciso desse capital de giro. Então essas são as principais dicas para quem deseja abrir o seu primeiro negócio, o seu negócio próprio. E eu deixo uma frase aqui para vocês refletirem. Comece pequeno, mas sonhe grande. É isso. Obrigado, Diogo, meu querido. Gente, é maravilhoso a gente ter um profissional, gente que entende do babado para dar bons conselhos para a gente, né? Obrigado, esses amigos, esse time maravilhoso do Confraria que tem ensinado tanta gente. Beijo para você, Diogo. E agora nós vamos para aquele momento só nosso, onde a gente compartilha dica de livros e outras dicas úteis para o seu dia a dia. Vamos ver o que tem para hoje? Olá, mulheres! É tão bom receber vocês aqui nesse quadro que é só nosso, para a gente compartilhar coisas boas. Bom, eu pelo menos espero que as coisas que vocês estão aprendendo aqui, os livros, as dicas de livros que vocês estão recebendo, sejam sendo úteis para a sua vida, para a sua casa, para a sua família e para o seu crescimento espiritual. E a gente começa sempre com uma dica de livro. E a dica de livro de hoje é esse livro aqui do querido Luciano Subirá, O Propósito da Família. O Propósito da Família é da publicadora orvalho.com e o pastor Luciano Subirá, ele já deixa uma marca, né? A vida dele, a família dele, a palavra que ele carrega tem abençoado tantas pessoas. Eu sou muito abençoada pelo Luciano, particularmente. E o subtítulo é A Importância da Visão Familiar na Relação com Deus. Olha que interessante. Nesses tempos de pandemia, onde a gente tem vivido tantas dificuldades nas famílias, eu acho esse livro bem adequado, bem apropriado, para você ler e para você também presentear. Eu vou ler rapidamente aqui a contracapa que diz assim: escrevi este livro com um único propósito, compartilhar o que a palavra de Deus diz acerca da família. Este material foi preparado para aqueles que acreditam que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, nosso único guia de fé e conduta. Reconheço na Bíblia a palavra final, o modelo único e excelente para se viver a vida familiar. Deus criou o homem
Deus instituiu o casamento e a família. Deus nos deu o manual do fabricante, que é a sua palavra. Portanto, creio que o fator mais importante para um casamento bem-sucedido seja entender e praticar os princípios instituídos pelo próprio Criador. Minha oração e desejo sincero é que esse ensino edifique e fortaleça sua vida familiar e também sua relação com Deus. Boa leitura! Gente, é sensacional esse livro e fica aqui a minha indicação para vocês, o propósito de Deus, o propósito da família, né? A importância da visão familiar na relação com Deus. Esse é o subtítulo. E para nossa dica, para o nosso dia a dia, hoje eu quero compartilhar com vocês umas artes que eu andei fazendo por aqui. Eu não vou nem ficar aqui dando spoiler, não. Bora assistir o vídeo, vai lá. Oi, pessoal, vamos saber qual é a dica dessa semana? Olha aqui, pessoal, eu tenho esse móvel há pelo menos 25 anos, no mínimo. Essa aqui é a mesinha de cabeceira do João Lúcio. Fica ao lado da nossa cama, ao lado que o João Lúcio dorme. E o que aconteceu com o tempo? Os puxadores que eram dourados sofreram um desgaste, ficaram manchados, essa parte aqui oxidou, né? Ficou bem feinho, bem feinho. Eu procurei outros semelhantes para substituir e não encontrei nada semelhante. É uma peça antiga, então nada no mercado disponível nesse aspecto. E como esse móvel tem um significado afetivo para a gente, eu decidi reformar os puxadores. Vamos lá ver o resultado? Será que a gente vai conseguir dar pelo menos uma carinha melhor para esses puxadores? Vamos lá, pessoal. A primeira etapa, qual é? Eu já tirei o puxador. Agora eu vou lavar. Com a esponjinha, eu vou tirar toda a sujeira dessa peça antes de repintar a peça. Então, a gente vai fazer isso com cada pequena pecinha. Lavar cuidadosamente. Essa é a primeira etapa. Muito bem, pessoal. A próxima etapa é qual? É lixar. Eu estou usando uma lixa d'água, número 180. Depois de limpas e enxutas, agora eu vou passar a lixa na peça, a fim de criar uma superfície de aderência para que a tinta fique mais apegada à peça, né? Então, eu vou lixar cada uma dessas peças, ok? Antes de pintar. Vai dar um trabalhinho aqui, vai levar um tempinho, mas vai valer a pena. A última fase, então, gente, é executar a pintura. Eu comprei esse super color metálico aqui, dourada a tinta. E ao contrário do que muita gente pensa, gente, a gente não mistura a tinta balançando, é em círculo. Esse é o jeito certo, de você misturar a tinta. Eu coloquei dentro dessa caixa, porque como é aerosol, pode espalhar e sujar outras coisas, né? Então agora, vamos lá. A tinta misturada dentro da caixa para evitar. Agora vamos esperar secar a primeira demão, depois nós vamos virar as peças para fazer dos dois lados. Muito bem, pessoal, a primeira demão já secou, agora eu inverti, vocês estão vendo aqui, ó. Primeiro eu pintei assim, agora eu inverti, fiz assim, para pegar a tinta, pegar nessa face daqui para lá. Vamos lá para a segunda demão, misturando a tinta. Vamos lá. Prontinho. Muito bem, meninas. Eis aí o resultado. Olha isso. Olha. Bastou um pouquinho de boa vontade, empenho e capricho na execução, que os puxadores ganharam cara de novos. E esse móvel, com mais de 25 anos de história, ganhou novos ares com a nova pintura dos puxadores. Legal, né?
E aí, gostaram do resultado final? Pois é, gente, nesse tempo que a gente está vivendo, é tempo da gente pensar em sustentabilidade. Não é para a gente sair comprando desvairadamente por aí, mesmo que você tenha uma condição financeira para isso, nós podemos reaproveitar, reformar, customizar aquilo que nós temos, tanto roupas quanto móveis e tantas coisas na nossa casa, de uma maneira que elas durem muito mais. E claro, peças com valor afetivo, vale a pena a gente cuidar de tudo que a gente tem para durar muito. O planeta agradece, nosso bolso também. Eu acho que isso tem tudo a ver com o cristianismo. A gente se encontra no próximo Confraria. Eu espero que vocês tenham gostado das nossas dicas de hoje e a gente volta na semana que vem, se Deus quiser, com mais um Confraria de Mulheres. Até lá, se Deus quiser. Ó Senhor, amordaça a boca do cão, Jesus. Dos cães. Isso é um carro de som, gente? E as pessoas pensam que gravar a Confraria de Mulheres é um negócio tão simples. Ah, faz uma maquiagem, vai ali e grava.